Ontem foi dada a conhecer a carta de intenções do Governo Regional enviada ao Governo da República do PSD, CDS-PP. Podemos extrair dessa carta do Governo que o Governo Regional do PSD assume e reconhece a violação aos limites de endividamento da Lei de Finanças Regionais. O PSD Madeira afirma que não tem dinheiro hoje para pagar os compromissos de hoje e de amanhã, ou seja, os compromissos a curto e a médio prazo. O Governo do PSD Madeira solicita assistência financeira, solicitou ontem, ao Governo da República do PSD. O Governo do PSD da Madeira assume, nesta carta, que serão os madeirenses a pagar a totalidade da dívida da Madeira. O PS sempre disse, sempre afirmou que a região autónoma da Madeira não tem condições económicas e financeiras para fazer face a esta dívida. Era necessário, da parte do Estado, solidariedade para com o povo da região autónoma da Madeira. A Madeira não é o Dr. Alberto João Jardim. Infelizmente, não existe nenhuma solidariedade do Estado nesta carta de intenções. Esta carta de intenções desresponsabiliza completamente o Estado e responsabiliza totalmente os madeirenses em relação à dívida de mais de 6 mil milhões de euros. Não há aqui, portanto, nenhuma solidariedade por parte do Estado e do Governo do PSD e do CDS-PP. É fácil hoje constatar, por parte de todos os madeirenses, que a dívida abençoada de Alberto João Jardim transformou-se na dívida maldita de todos nós, porque seremos nós, madeirenses, a ter que suportar os encargos e o pagamento total desta dívida. Para mais, nesta primeira carta de intenções, o Governo do PSD pede à República um financiamento intercalar e dá como garantias as transferências do Orçamento de Estado e as receitas próprias da Madeira, ou seja, os nossos impostos. Esta carta é a demonstração da falência que o Presidente do Governo do PSD colocou a Madeira. Fica claro e demonstrado hoje que o Estado da região autónoma da Madeira, de falência, um estado de falência absoluta. Fica assim claro que Jardim mentiu também aos madeirenses antes das eleições, continuou a mentir depois das eleições e só ontem a verdade veio ao de cima, sem que, em momento algum, o Presidente do Governo tivesse assumido a mentira e tivesse pedido desculpas aos madeirenses pelas mentiras antes das eleições e depois das eleições. Este é o início de um caminho de sufoco financeiro, não é o seu fim. Esta carta de intenções vem demonstrar que isto é o início de um longo caminho que a Madeira terá que percorrer com medidas de austeridade. Haverá até 16 de janeiro um programa de ajustamento da Madeira, um contrato financeiro e uma nova carta de intenções. Daqui se conclui que esta carta de intenções ontem apresentadas, de facto, é para conseguir algum financiamento da parte do Governo da República para pagar dívidas prementes, dívidas que têm de ser pagas nos próximos dias. Não é o contrato que vai ser feito com o Governo da República para os próximos anos. Pelo que diz a atual carta de intenções, as medidas de austeridade ontem apresentadas não são a totalidade das medidas. Em janeiro e nos anos seguintes haverão muitas mais medidas de austeridade para o povo da Madeira. Os madeirenses hoje querem saber durante quantos anos teremos estas medidas de austeridade. Os madeirenses querem saber quando é que vamos pagar, quanto é que vamos pagar por ano para fazer face ao serviço da dívida e ao pagamento desta dívida maldita. Durante quantos anos os madeirenses suportarão a maior carga fiscal do país, que é hoje a carga fiscal da região autónoma da Madeira. Esta dupla austeridade foi sempre negada pelo PSD no governo. Vai vigorar durante quantos anos? Durante quantos anos terão os madeirenses de suportar esta dupla austeridade? Queremos saber, e os madeirenses também querem saber, que estudos existem sobre as consequências destas medidas na vida do comum dos madeirenses e das empresas. É natural que nós
queiramos perspectivar que futuro terá a Madeira com estas medidas e queremos saber se existem estudos e quais são as consequências destas medidas na vida económica da região. Queremos também saber quando é que a autonomia será devolvida e colocada efetivamente ao serviço dos madeirenses. Os madeirenses ficam a saber que todas as medidas de austeridade apresentadas e a apresentar no futuro são da exclusiva responsabilidade do Governo do PSD da Madeira, patrocinadas pelo Governo da República do PSD, CDS-PP. Ficam os madeirenses a saber que quem hoje governa a região autónoma da Madeira já não é só Alberto João Jardim, mas também Passos Coelho, Paulo Portas e José Manuel Rodrigues. São estes 4 os responsáveis pela Madeira, uma Madeira hoje sem autonomia e que precisa de assistência financeira. O PS já solicitou na Assembleia Regional, há cerca de 2 semanas, um debate sobre o plano de austeridade para a Madeira, com a presença do Sr. Presidente do Governo, do Vice-Presidente João Cunha e Silva e do Sr. Secretário das Finanças, Ventura Garcês. E, portanto, estamos a aguardar o agendamento desse pedido no sentido de fazermos este debate de urgência que será esclarecedor para os madeirenses e para tirar muitas dúvidas que hoje subsistem junto dos cidadãos. Num passado recente, já pedi publicamente a mediação do Sr. Presidente da República nas negociações para o ajustamento das contas da Madeira. Ainda hoje irei remeter uma missiva a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, apelando à sua sensibilidade, de modo a ser parte neste processo, como garante da implementação de um plano de ajustamento adequado às condições ultraperiféricas da região autónoma da Madeira. Como já referimos por diversas vezes, a dupla austeridade mata a economia e a dinâmica da sociedade madeirense. Só o Sr. Presidente da República pode travar as injustiças e o caminho da Madeira para o descalabro económico e social em que arrastam quer o Governo Regional do PSD, quer o Governo da República do PSD e CDS-PP. Como disse o Sr. Presidente da República recentemente, ao limite aos sacrifícios que se podem pedir aos portugueses. E nós acrescentamos, ao limite de sacrifícios que se podem pedir aos portugueses da Madeira. Não sei se têm questões a colocar. Como é que Cavaco Silva pode tratar esta injustiça? Eu julgo que o Sr. Presidente da República, pela sua magistratura de influência, é o único que hoje, no país, que está em condições de colocar algum bom senso nesta ajuda financeira à Madeira, que não é uma ajuda, é um garrote financeiro à região autónoma da Madeira, mas o Sr. Presidente da República é a única pessoa que tem autoridade moral para, por uma questão de solidariedade nacional, sensibilizar o Governo da República e o Governo Regional para o outro plano de austeridade para a Madeira, que garanta alguma qualidade de vida aos madeirenses e que não mate a nossa economia, porque matando a nossa economia isso tem repercussões em termos sociais e em termos de futuro. E, portanto, é necessário a intervenção do Sr. Presidente da República como garante da solidariedade nacional para com o povo da Madeira.